podemos perceber pela palavra de Deus que nós não seremos julgados. Tudo que eu quero ser é um crente de verdade. Tudo que eu preciso ter. Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube, canal Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e este é o seu canal Graça Abundante. Amados, em alguns vídeos passados eu prometi fazer um vídeo, na verdade uma série de vídeos dando continuidade à nossa série de discipulado, porque todos vocês sabem, né, que no nosso canal existem várias séries de mensagens, né? Nós temos mensagens sobre família, nós temos mensagens sobre discipulado, nós temos mensagens sobre seitas, religiões, heresias, nós temos estudos bíblicos, teológicos, temos diversas mensagens. Graças a Deus, o nosso canal hoje ele está com mais de 150 vídeos, tá bom? E como eu sempre digo, nosso canal é um canal interativo. Você pode participar do nosso canal dando suas sugestões, fazendo suas perguntas, para que nós possamos responder aqui à luz da palavra de Deus. Amém? Então, hoje nós vamos estar falando sobre o primeiro estudo da série Discipulados. Quais são os passos necessários para que você tenha uma conversão ao Senhor Jesus Cristo forte, uma conversão ao Senhor Jesus Cristo fortalecida, embasada, né? Que mais adiante você não venha a enfraquecer ou até mesmo se afastar do Evangelho. Então, hoje nós vamos falar sobre o primeiro passo, né? Nós vamos falar hoje sobre o primeiro passo para você se firmar no Evangelho. E este, queridos, a falta desse passo, né, que nós vamos estar falando hoje, é o principal problema da igreja evangélica brasileira na sua atualidade, né? Esse é o principal passo que deve ser dado. E, infelizmente, é negligenciado tanto pelos líderes das igrejas, pelos pastores, quanto pela própria pessoa que se decide ao Senhor Jesus. Eu louvo a Deus porque o Senhor teve muita misericórdia de mim e colocou no meu coração um desejo muito grande de ler. Então eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu comprei quando me converti, eu vou pegar aqui um momentinho. Não estava programado, né? Por isso que não estava logo aqui em cima, mas eu me lembrei. Uma das primeiras coisas que eu comprei quando novo convertido foi um dicionário teológico, né? Um dicionário bíblico, né? Tá aqui a data dele, para que, né? Aqui, ó. Eu me converti no dia 20 de novembro de 88. Olha só a data deste dicionário, tá vendo aqui? 25 de novembro de 88. Por 5 dias depois de convertido, tá vendo? Eu já fui, tá aqui, né? Me falha, ó, 25 de 11 de 1988. Eu já fui atrás de conhecer a palavra do Deus que agora eu tinha como meu Senhor e Salvador. Então, às vezes a gente fica esperando muito pelos outros, irmãos. Ficamos esperando muito pelos outros, né? E às vezes não vem. E é você que tem que tomar o primeiro passo. Amém? Então eu quero ler aqui com você Salmo capítulo 1, a partir do versículo 1. É um dos salmos mais lindos que tem na palavra de Deus. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei
medita de dia e de noite. Apenas os versículos 1 e 2. Eu acho que você já deve ter descoberto qual é o primeiro conselho, então, para você ter uma fé forte, para você estar firmado na decisão que você tomou, para que quando virem os ventos, as chuvas, as tempestades, quando vierem as pessoas no seu ouvido, o diabo, vierem pessoas de seitas, de outras religiões para tentar lhe afastar do caminho, né? Então eu acho que você já descobriu qual é, exatamente. É necessidade de você, querido, que decidiu, que se converteu, conhecer o Evangelho. Conhecer o Evangelho, entender o Evangelho. Eu estou lendo um livro maravilhoso, e é desse livro que eu estou tirando esse estudo, né? Que é o livro de Richard Baxter, Medita essas coisas. Então, esse livro, ele orienta os novos convertidos em alguns conselhos, né? E esses conselhos são para o dia de hoje, amados. Então, queridos, entenda o Evangelho, né? Para que a obra da sua conversão, né, a conversão na sua vida não venha fracassar. É necessário você entender o Evangelho, desenvolver de modo esperançoso o Evangelho. Então, esforce-se para obter um correto entendimento da natureza do cristianismo e do significado do Evangelho que visa salvar você. Queridos, Paulo disse, eu falei hoje em 2 vídeos, né, a respeito disso. Paulo fala em Gálatas que mesmo que ele, apóstolo Paulo, ou anjo do céu, venha pregar um outro evangelho além daquilo que já foi dito, seja anátema, seja maldito. Né? E o evangelho, os profetas no Antigo Testamento, a mensagem era arrependei-vos e convertei-vos. João Batista veio com arrependei-vos e convertei-vos. Jesus veio arrependei-vos e convertei-vos. Os apóstolos após Jesus veio com essa mesma mensagem, arrependei-vos e convertei-vos. E esta é a mensagem que deve ser pregada até hoje, até a volta de Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos. Porém, queridos, hoje o evangelho que está sendo pregado é um outro evangelho. Diz, venha que você vai receber bênção, venha que você vai ser rico, venha que você vai ser próspero, venha que você vai ser curado, venha que as portas vão se abrir. E esquecemos, através desse falso evangelho, da principal bênção, que é a nossa salvação, que é o nosso nome escrito no livro da vida. E as pessoas vão na ânsia de receber bênçãos materiais, né? Muitas das vezes não recebe, fica frustrado e volta para o mundo. E é parecido com o que a palavra diz. Esses pregadores dão uma volta no mundo para fazer prosélitos e depois fazem desses prosélitos filhos do diabo 2 vezes. Então, vamos ter cuidado. Então, nós precisamos entender, nós, por natureza, éramos escravos do príncipe das trevas, né? E vivíamos como em estado de trevas, amados. E praticávamos as obras das trevas. Então, para a mais completa escuridão, né, é a luz do conhecimento salvífico que pode recuperar a gente, né, e trazer uma mudança de vida. E através disso, como é que vai acontecer? O Deus de luz, que habita na luz, Cristo é a luz do mundo, né? Seus ministros, seus pastores, seus líderes também são os luzeiros do mundo, desde que se submetam a Ele, né? E preguem o verdadeiro evangelho, e são enviados para retirarem os homens das trevas para a luz, pelo evangelho, que é a luz para os nossos pés. Isso, queridos, para fazer-nos filhos da luz. Éramos filhos das trevas. E o Senhor, então, através dos seus luzeiros, dos seus ministros, nos faz, então, volta a nos fazer filhos da luz. Para que não mais pratiquemos as obras das trevas, mas possamos ser participantes da herança dos santos na luz. Amém? Então, queridos, precisamos entender,
As trevas não são um caminho para a glória celestial. Não são e nunca será. A doença dos homens é a ignorância espiritual. É a falta do conhecimento pleno da palavra de Deus. É a falta do conhecimento espiritual. Precisa de uma cura nessa área. E eu sei, amados, que ignorantes, eu sei que os ignorantes espirituais têm muitas desculpas. As pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não querem uma aliança com Deus, têm muitas desculpas. Pensando que o caso delas não é tão ruim assim como querem sugerir, ou como nós queremos sugerir, ou como a palavra de Deus sugere. Achando que não há tal necessidade de conhecimento, né? E que um homem pode ser salvo sem Deus, sem esse conhecimento, sem o conhecimento pleno da verdade. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eles pensam assim exatamente, irmãos, porque carecem desse conhecimento, que eles mostraria a miséria da sua ignorância e o valor do conhecimento verdadeiro. Não diz as Escrituras claramente que se o Evangelho está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Você precisa entender que a finalidade de Satanás é cegar o entendimento dos incrédulos, cegar o entendimento daqueles que estão caminhando a passos novos para o Evangelho de Cristo. Então, amados, embora o homem com conhecimento ele possa ser um servo do mal, ainda assim, nenhum homem sem conhecimento é que não faz uso da razão. Então, às vezes, as pessoas podem ter conhecimento e ir para o inferno, mas sem conhecimento, as pessoas já estão fadadas ao inferno. Então, o homem pode ir para o inferno com conhecimento, mas ele certamente irá para o inferno se não tiver o conhecimento da verdade. Eu não quero dizer com isso, queridos, que todos devem ser eruditos, teólogos, habilitados nas artes, ciências e línguas. Não, não é isso. Mas você deve ter o conhecimento de um crente, embora não tenha de um erudito. Você pode amar e servir a um Deus a quem não conhece. Você pode amar a um Deus e servir a esse Deus que você não conhece. Você pode abrir mão de amigos, de bens e da sua própria vida por uma glória da qual você não conhece. Fica olhando os homens-bombas, né? Eles se explodem, eles morrem. E quando eles não morrem, eles ficam mutilados, eles ficam desesperados, porque eles dizem: eu não prestei para morrer por aquilo que eu creio. Estão entendendo, queridos? Então você pode abrir mão. Por isso que hoje tem crentes que não abrem mão do pecado. Por isso que hoje tem crentes que não abrem mão de certas amizades. Por isso que hoje tem crentes que não abrem mão de certos vícios. Porque eles não entendem. Eles não entendem que abrindo mão dessas coisas, eles estão abrindo mão por uma glória a qual ninguém, ou nada pode substituir. Você pode fazer do principal propósito da sua vida buscar o céu, cujas excelências desse céu você não conhece. Você pode lamentar seu pecado e miséria espiritual quando nem sequer está familiarizado com ele. Ou você se esforçaria, queridos, na luta contra o pecado, com o mal maior, quando não conhece a vileza que há no pecado, a maldade que há no pecado. Você creria em um Cristo a quem não conhece ao ponto de confiar sua alma, sua eternidade e tudo mais? Ou descansaria você em uma promessa, temeria uma ameaça, ou se submeteria a uma lei as quais não compreendesse? Não é possível ser um crente, amados, sem conhecer a substância do Evangelho de Cristo. Nem é possível ser salvo sem conhecer o caminho da salvação. Não é possível. Então, esforce-se
portanto, para se tornar bem familiarizado com as bases, as razões e a natureza da sua religião, daquilo que você precisa ter com Cristo, o religare, o retornar ao Criador. Quanto mais claro for a sua luz, queridos, mais ardente e vivo será o seu coração. Iluminação é a primeira parte da santificação. Glória a Deus. É a primeira parte. A cabeça é a passagem para o coração, amados. Oh, se você apenas soubesse realmente o que é pecado. Se você soubesse o que significa viver uma vida a serviço da carne. Se você soubesse o resultado que colheria dessa vida, com que abominação repugnaria o pecado. Se você realmente soubesse o que é uma vida de santidade, com que presteza a escolheria. Se você soubesse verdadeiramente quem é Deus e o quão infinitamente poderoso, sábio e bom Ele é, e se soubesse o quanto Ele é santo, justo, verdadeiro e o direito e autoridade que tem sobre você, e compreendesse, além de tudo, que Ele é a sua porção eterna, como seria possível que viesse a preferir o pó do mundo a Ele? Ou que viesse a demorar-se um segundo a mais em voltar-se para Ele? Queridos, se você ao menos soubesse verdadeiramente quem é Cristo e o que Ele fez e sofreu em meu favor, em seu favor, e o que significa o perdão, o que significa a graça, o que significa a glória que Ele adquiriu para você, para mim, e quão infalível é a sua promessa, pela qual estas bênçãos lhe são oferecidas. Não é possível que viesse a recusá-lo de forma alguma, ou que se demorasse em entregar a sua alma para Ele. Você pensa realmente, queridos, que um homem que sabe verdadeiramente o que é o céu e o que é o inferno pode ainda ter alguma dúvida sobre qual deles escolher? Se você que está me ouvindo hoje ainda não tomou uma decisão com Cristo, se você soubesse o que é de fato o céu e o que é de fato o inferno, você já teria corrido para os braços de Jesus. Não estaria protelando, deixando para depois. Se Deus apenas abrisse seus olhos para que percebesse a situação em que você se encontra e o que está fazendo, você correria como para salvar sua própria vida e rapidamente mudaria sua mente e o seu caminho. Meu amado, se fosse dado a você ver o seu quarto cheio de demônios essa noite, não continuaria questionando se deveria render-se. Certamente, se você soubesse qual a intenção dos demônios para com você, para com a sua vida, para com o seu futuro, para com a sua eternidade, como eles os enganam, como me enganou por muito tempo, o que dirigem e esperam para carregá-lo para o inferno, nunca mais ia protelar uma noite sequer propositalmente em tal estado, ou seja, longe de Deus. Enquanto o homem, queridos, não entender o que é o Evangelho, nem as advertências que os ministros, os pastores, nós lhe fazemos, não é de estranhar quem não o considere e continue nos seus pecados. Se você viu um urso ou um cão raivoso avançando em direção ao homem, por mais que venha avisá-lo e alertá-lo para que fuja, se o homem falar outra língua, outro idioma e não entender, ele nunca se apressa, ele vai se apressar. Imagine aí um alemão chegar para você falando: olha, fuja daqui que está vindo um lobo devorador, está vindo. Você não vai entender nada, você vai ficar lá e o lobo vai te pegar, vai te devorar. Vai me entendendo, amados? Mas se você entender e acreditar, sem dúvida vai fugir. Enquanto as pessoas pensarem que os ministros estão com gracejos com eles, como pensaram de Noé a respeito da arca, ou que estão incertos quanto aos que dizem,
Não é de admirar, queridos, que eles não nos ouçam na brincadeira ou que não dê crédito aos que ouvem. Mas se você soubesse que a sua vida depende disso, sim, sua vida eterna, não daria atenção para o que lhe é dito, atentando para tal situação. Hoje você fica hesitando e questionando quanto há e se deveria ou não arrepender-se, se converter, se desvencilhar-se do pecado. Mas se soubesse que certamente obterá o inferno, juntamente com o pecado que quer manter, acredito que suas dúvidas seriam rapidamente dissipadas. E você recusaria hospedar, ainda que por uma noite sequer, convidados tão acusadores e perigosos na sua vida. Agora, quanto nós nos persuadirmos a uma vida de santidade, você objeta a isso como se tivesse alguma dúvida quanto ao assunto. Mas se você, de fato, compreendesse a natureza e o fim da santificação, logo suas dúvidas desapareceriam. Se você apenas soubesse o quão mais feliz seria com Deus, não hesitaria em desvencilhar-se dos seus pecados mais deliciosos. Assim como os judeus rejeitaram a Cristo e preferiram um assassino, gritando, crucifica-o. E tudo isso porque não o conheciam. Assim você deixa Cristo batendo, convidando e oferecendo-lhe salvação, enquanto permanece questionando se deveria ou não obedecê-lo, preferindo entregar-se às suas luxúrias do que ao próprio Senhor. E tudo porque você não o conhece, nem a graça e a glória que ele oferece. Quando os homens, queridos, não entendem as razões de Deus, que deveriam prevalecer sobre as suas vidas, não é de admirar que não abandonem aquilo que lhes é querido quanto suas próprias vidas. Mas quando eles veem a conhecer a razão do cristianismo, aquelas razões comoventes, inegáveis e valiosas, que advêm da compreensão da realidade de Deus, o céu e do inferno, eles não mais questionam o assunto, mas abrem mão de tudo, até da própria vida. O conhecimento, amados, a que eu me refiro, entretanto, é um conhecimento espiritual, poderoso e prático, e não meras opiniões religiosas e conceitos vacilantes. Estude, portanto, a fim de conhecer mais quem é Deus, o que ele significa para você e que lugar ele deve ocupar na sua vida. Conheça a Bíblia, estude a palavra acerca do pecado, o que ele merece, porque nós merecíamos a condenação. Aprenda quem é Cristo e o que ele fez e o que sofreu por você e por mim e o que ele quer fazer em sua vida se você não o negligenciar. Estude acerca do mundo e o que, em última análise, o pecado tem feito e fará a ele e seus habitantes. Estude acerca da glória eterna que lhes será reservada nos céus, se não vier a perdê-la por causa da sua loucura. Conheça o que é fé e o que é arrependimento, o que são o amor e alegria, o que é uma vida santa e celestial. E com pouca razão você tem para ter medo dessas coisas. Se esse entendimento apossasse profundamente de você, amados, ele vai influenciar o seu coração e fará de você uma pessoa convertida em nome de Jesus. Mas se ao invés disso, queridos, você apenas sente que parece ter se arrependido, mas mal sabe o porquê e adota a vida cristã antes de ser totalmente absorvido pela sua natureza, bases e razões, não é de admirar que venha rapidamente a se perder nas trevas, a hesitar, a ser enganado e a ficar perplexo por causa de qualquer astuto que venha colocar em dúvida tudo o que você tem feito, ou que venha a ocorrer de um lado para o outro. A seguir, queridos, a qualquer um que lhe conte uma mentira razoável, nunca vindo a saber no que se fixar, nem saber
quando está ou não no caminho certo. Amados, a sabedoria é o guia, é a âncora da alma. Pecar é cometer insensatez, e pecadores são insensatos. O júbilo deles é o júbilo dos insensatos, e a música deles é a música dos insensatos. Sim, o melhor das suas obras, enquanto se recusam a ouvir e obedecer, não passam de sacrifício de tolos. E isso, queridos, é para próprio a casa de Deus, pois Deus não tem prazer nos insensatos. O homem precisa ter discernimento de Deus e compreender o que lhe for possível, a fim de que possa ser servo do Deus dos céus, escapar dos enganos do diabo astuto e alcançar o céu por meio de tantas dificuldades que surgem diante de ti. Portanto, queridos, acima de tudo, o que puder adquirir, adquire a sabedoria. E a palavra de Deus, ela fala que o princípio do temor é a sabedoria. Né? O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, desse primeiro estudo, né, que eu não queria que ficasse tão longo assim, mas foi necessário. Para você ter uma fé firme, para você ter uma conversão verdadeira, para você não se enveredar por falsos evangelhos, para você não ser ludibriado, né, pelo diabo, que tem cegado o entendimento, para você não ser ludibriado pelos falsos ensinamentos, em nome de Jesus, se esforce para conhecer a palavra de Deus. Siga, eu vou falar com Paulo, siga o meu exemplo. Eu me converti no dia 20 de novembro, com 17 anos de idade. Não trabalhava não, irmãos. 5 dias depois, eu já estava adquirindo um dicionário para conhecer a palavra. Guarda essa palavra no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, shalom, queridos. Até o próximo estudo. O segundo estudo sobre discipulado, como ter uma conversão genuína e forte em nome de Jesus. Shalom, shalom. Se inscreva, deixe o seu like.